capítulo 1. Depois de Crônicas, para ficar mais fácil, vou ajudá-lo. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Ajudei, não ajudei? Esdras, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, ao qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitrate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém? Amém. Deus fala conosco em nome de Jesus e guia-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amados, falamos alguns dias atrás sobre Neemias e seu empenho e a forma como Deus o levanta naquele momento para instruir o povo na reedificação da nação de Israel. Mas é interessante que quando a gente olha para esse texto, parece que eram dois momentos que a gente vive, né? O livro de Esdras e o livro de Neemias. Só que quando você vai olhar na Bíblia hebraica, e possivelmente assim era de fato, no princípio, vamos dizer assim, de toda a orientação e de formação do cano bíblico, Esdras e Neemias eram um livro único. Dentro da Bíblia hebraica, 1ª e 2ª Crônicas também fazem parte desse livro, porque contam a história da reestruturação, reedificação do povo de Deus e do templo do Senhor. Lembre-se que no período de Nabucodonosor, devido às guerras, o templo e a nação de Israel foram destruídas, e os utensílios que eram utilizados na adoração e no culto a Deus dentro do templo foram levados por Nabucodonosor para os seus templos, os templos dos outros deuses que ele adorava. Por conta do pecado da nação de Israel, eles perdem a sua referência de templo de adoração a Deus, perdem a sua identidade como nação, porque o povo foi espalhado, dividido entre outros povos, e perdem a sua referência como, vamos dizer assim, um povo. Não tinham
ao longo do tempo, desenvolvido devido às guerras, devido a toda essa realidade, não havia mais essa preocupação de desenvolver uma identidade como nação. O povo estava disperso. O povo havia deixado o seu primeiro amor ao Senhor, havia abandonado a sua dedicação e seu comprometimento com Deus. Por conta disso, o mal veio sobre a nação e a nação paga um preço muito caro, muito alto por conta de tudo isso. Lição valiosa. Quando olhamos para Israel, essa verdade, essa realidade não se dá no momento único da nação. Por diversas vezes o povo tem a oportunidade de se dedicar e se comprometer com Deus, e quando o faz, o povo prospera, o povo avança, o povo adquire equilíbrio, vive momentos especiais, mas com toda aquela realidade de conforto, de estabilidade, de, vamos dizer assim, poder e equilíbrio financeiros que eles vivenciam, eles também, por conta disso, se distanciam do primeiro amor. Sabe, não use Deus para alcançar seus objetivos e quando Ele proporcionar bênçãos a você, se afaste dele. É o que eu aprendo com a nação de Israel. É o que eu aprendo com a palavra de Deus. Deus, Ele não está, vamos dizer assim, aqui, se é que a gente pode dizer dessa maneira, Ele não está disposto, nem tampouco inclinado para atender apenas às nossas necessidades. Ele se alegra em abençoar e trazer contentamento a nós. Amém? Mas Ele não está aqui para isso. Concorda comigo? Portanto, nós precisamos entender que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo é algo que de fato nós precisamos fazer em todo o tempo, e essa busca precisa me levar a trilhar o caminho que Ele determinou para mim. Trilhar a direção que Ele espera que eu guie os meus passos. E quando eu olho para a nação de Israel, eu vejo isso. O povo experimentava um momento de contentamento, o povo experimentava um momento de alegria e estabilidade econômica, o povo avançava, se desenvolvia e gradativamente ele ia se esquecendo de Deus, se esquecendo do primeiro amor, tendo o seu comprometimento e paixão com Deus esfriados gradativamente. As coisas passavam a ser vistas sob uma ótica mais, vamos dizer assim, mais um pouco secular, sabe? Mais flexível. Não é à toa que, quando a gente se converte, há muita paixão, há muita dedicação, não é verdade? Tem culto de oração na terça, 6 horas da manhã, 7 horas, vamos orar, né? Culto na quarta, culto domingo de manhã, domingo à noite, não marca nada comigo no domingo, não. Domingo? Clube, passeio, larga esse negócio, não é de Deus não, né? Mas aí gradativamente as coisas começam a se tornar mais flexíveis. A gente acaba abrindo mão de algumas coisas que são importantes, valiosas, e acabamos gradativamente nos perdendo ao longo do caminho. Quando nós olhamos para o povo de Israel, a gente vê isso acontecer de forma muito clara. Não uma vez, mas diversas vezes. Diversas vezes. E esse povo se distancia de Deus, esse povo paga um preço alto, esse povo se esquece do Senhor e vive momentos dificílimos na sua história. A nação de Israel, nesse tempo aqui, quase é dizimada pelas guerras, é dispersa. E agora Deus, por sua infinita graça e misericórdia, resolve restituir, que é uma ação de Deus, restituir o povo, reestruturar essa nação. E ele usa quem?
Ciro. Quando a gente lê, em primeiro momento, parece que até Ciro era crente, né? Quando a gente olha para o texto, porque ele lança o edito, ele lança um decreto que fosse os povos, ou vamos dizer, as tribos de Israel que estavam dispersas, esse povo fosse reunido de novo, fosse enviado novamente para Judá e Jerusalém para reestruturar a nação. Isso é coisa quase que de crente, né? Mas é importante a gente entender que nesse tempo havia um empenho por parte dele, não apenas em relação à nação de Israel, mas em relação também às outras nações que ao longo dos processos de guerra foram dominadas pela Pérsia e por outros povos. Ele começa a dar liberdade para as nações reestruturarem as suas cidades e o culto aos seus deuses. Ciro não era adorador do Deus de Israel, mas Deus começa, através de toda aquela realidade da sua vida, usar aquela situação para trazer de novo uma identidade para Israel, para aquele povo. E é interessante que quando nós lemos esse texto de Esdras, e lemos também Neemias, e começamos a entender que originalmente faziam parte de uma história só, é importante que a gente entenda, por exemplo, essas divisões de livros que nós temos, de capítulos e versículos, foram desenvolvidas com o passar dos tempos e as traduções para que nós tivéssemos facilidade para ler e entender a Bíblia. Por exemplo, você vai pegar em alguns capítulos um subtítulo aí. Esse subtítulo não é bíblico não, tá, gente? Está no cano não, é importante a gente lembrar isso. Isso é só para trazer mais clareza e entendimento na leitura do texto. Os versículos na Bíblia hebraica não existem, essas divisões, tá, amados? Beleza? Até aqui, até porque a Bíblia hebraica, não sei quem aqui já se prestou a ler um texto hebraico. Ninguém? Coisa mole, gente. Tranquilo. Coisa de boa. Eu estudei 4 anos, eu devo ler 1 ou 2 palavras só. Até porque o hebraico, a leitura é feita de forma inversa que a gente faz, né, de trás para frente. Não há divisão entre capítulos, versículos, é tudo um texto único. Originalmente não existem as vogais dentro da língua hebraica. E assim vai. Alguns detalhes que a gente, quando vai fazer a leitura do texto, pode observar. Mas quando olhamos para essa história, nós vemos que Deus então começa a restabelecer a nação de Israel, através da reedificação da cidade e da reedificação do templo. O templo havia sido destruído. E Deus começa a reestruturar as coisas. Sabe, algo muito importante nós precisamos entender através da leitura desse texto. Através da história da nação de Israel no meio desse contexto, dessa realidade que eles estavam vivendo. É que não dá para reestruturar a adoração sem que a reestruturação da nação também aconteça. Não dá para reestruturar nação sem que a reestruturação da adoração também aconteça. São realidades que caminham juntas. Dá para você cuidar da sua alma e das suas emoções sem cuidar do seu corpo? Dá? É difícil, não é? Porque se você tiver com uma dor nas costas, um problema no rim, automaticamente suas emoções também ficam o quê? Abaladas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes, esperamos que a nossa nação viva uma realidade diferente. Enquanto povo, olhamos para o quadro que é desenhado hoje na nossa nação e, por vezes, na nossa cidade, no nosso estado, e esperamos que a coisa mude. Oramos para que ela mude.
Mas o problema, às vezes, não é a administração da nação, é a adoração que ela presta. Às vezes, achamos que adoramos a Deus e nos dedicamos a Ele, só que essa adoração não leva a uma mudança na realidade onde estamos inseridos. Por isso é tão importante entender que Esdras é usado por Deus naquele momento. E quando lemos o texto, podemos entender dessa forma, para reestruturar e trazer uma clareza à mente do povo do que era de fato a adoração e a importância, não do templo apenas, mas do culto acima de tudo a Deus. De separar um local, separar um tempo, separar um espaço na sua vida e rotina para adorar e dedicar a vida a Deus. Concorda comigo? Ele chama a atenção para essa realidade e mostra que o povo estava perdido não porque estava disperso em outras regiões, não porque geograficamente não estava inserido na realidade que Deus havia estabelecido para ele, mas porque o povo estava perdido na sua adoração. A nação havia sido destruída não porque um povo mais poderoso havia tomado o reino, mas porque o coração do povo havia sido tomado pelo mundo. Porque o problema da nação de Israel nunca foi um povo mais poderoso que ela. Até porque a gente vê que Deus vence grandes exércitos de milhares e milhares de homens e dá a vitória à nação de Israel com apenas quantos? 300. Ah, detalhe, o filme 300 não tem nada a ver com a história da Bíblia não, tá, amados? Só para vocês saberem, detalhe, né? Porque tem muita gente, esse filme, né, da Bíblia, não tem nada a ver, tá? Deus usa situações muito particulares, onde a gente vê um exército gigantesco sendo derrotado por um homem que adorava com as mãos erguidas e era apoiado pelos seus amigos. O problema da nação de Israel nunca foi o inimigo externo, sempre foi o que estava dentro. Sempre foi um problema em sua relação com Deus. Por isso é tão importante a gente olhar para esse texto, olhar para essa história e aprender através dela as lições que Deus deseja nos ensinar. Porque o nosso problema nunca estará lá fora, vamos dizer assim. O nosso desafio não diz respeito apenas àquilo que a gente vivencia lá, mas muito mais àquilo que a gente vivencia aqui. Como anda a nossa mente, o nosso coração, como anda a nossa dedicação, a nossa adoração, como anda a nossa relação com o Senhor. Por isso que ela precisa me levar e me apontar para uma crescente. A minha adoração, a minha dedicação a Deus, ela sempre me apontará e me levará a viver uma crescente. Alguém já disse que o processo de santificação é como uma escada que você vai subindo todos os dias. Já viram a escada da academia? Quem faz aqui escada na academia? Não é de Deus não, né, irmão? Tem fim. Santificação só é completa aonde? Na glória. Assim como dedicação só é completa também na glória. Eu só termino o ministério quando? Quando o Senhor me chama. Amém? Por isso que, quando eu olho para o texto, eu preciso entender, gente, que não dá para pegar a mão na arada e olhar para trás. Não dá para viver uma vida de adoração sem restaurar, de fato, o meu culto a Deus. Restaurar a realidade onde eu estou inserido.
Por isso que é tão importante viver uma fé viva, relacionamento diário com Deus e com os nossos irmãos. Sabe, amados, nós vivemos dias difíceis, dias extremamente difíceis. Não sei se você tem acompanhado as notícias sobre o evangelho no mundo. Alguém tem acompanhado? Na Nigéria, esse ano, aproximadamente mais de 7.000 cristãos foram assassinados pelo islamismo. Né? Diga-se de passagem. Mais de 7.000, mais de 35 pessoas diariamente são mortas, exterminadas por se declararem cristãs. Sudão, nesses últimos dias, a gente abre uma imagem de satélite, quem tiver a oportunidade aí de olhar na internet, um massacre de cristãos. O satélite filmava corpos empilhados, uma poça de sangue, tudo porque se declararam filhos de Deus, seguidores de Jesus. Estão entendendo os dias que a gente tem vivido? Talvez você não tenha noção dessa realidade. Por quê? Porque muitas vezes olhamos para a nossa realidade e somos incapazes de perceber, porque por vezes é dessa forma que o inimigo trabalha na nossa vida, nos anestesiando e tirando os nossos olhos da realidade onde estamos inseridos. Somos incapazes de perceber que a realidade vai mal porque o culto vai mal. Porque a dedicação não tem sido aquela que o Senhor espera. Por isso, ao orarmos por nossa nação e pelo mundo, precisamos orar também por nossa dedicação e comprometimento com Deus. Vocês estão entendendo? Porque uma via que caminha paralela à outra. São realidades que precisam trabalhar em consonância, em um só objetivo. Esdras e Neemias eram um só livro, porque contavam a história de um desejo único no coração de Deus, de restaurar a nação através da restauração da adoração. Por isso que na ordem, quando a gente lê, Esdras vem antes de Neemias. Não é isso? Porque primeiro o culto, mas o culto não é verdadeiro se a mudança não é ao meu redor uma realidade. E a gente vê isso na prática no nosso país, não é verdade? Um país que se declara cristão, mas que está do jeito que está. Concorda comigo? Portanto, amados, nós precisamos olhar para esse texto e ter uma percepção muito importante que a realidade precisa e deve ser transformada. Há um desejo no coração de Deus de mudar a nossa nação, amém? Há um desejo no coração de Deus de mudar a realidade da nossa cidade, trazer salvação a esse povo, amém? Há um desejo. Ele vai fazer isso por meio de quem? De anjo. Eles queriam. Mas o que Deus falou? Não, eu quero eles. Olha, que privilégio, né? Responsabilidade. Que tarefa desafiadora. Mas para isso eu preciso entender que o objetivo será alcançado apenas e por meio de uma vida de dedicação e comprometimento, de verdadeira intimidade com o Senhor, entendendo o meu papel, entendendo a minha responsabilidade. Esdras me revela, me mostra essa preocupação que eu devo carregar comigo. Esse desejo que deve estar presente no meu coração, um desejo, um anseio de que na terra Deus mova a realidade e manifeste os céus aqui. Deus deseja isso. Não é à toa que Jesus orou o quê?
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá, a vontade dele é estabelecida. E o desejo dele é que isso também ocorra aqui. Amém? E por meio de quem que ele vai fazer? De nós. Como anda o nosso culto? Como anda a nossa adoração? Como anda a nossa dedicação? Quando eu olho para essa realidade, para esse texto, eu aprendo que a adoração tem alguns passos que precisam ser revelados para que, de fato, uma adoração sincera e verdadeira venha a ser expressa. Adoração é algo que, de fato, eu apresento a Deus, e eu já falei em algumas outras ocasiões sobre essa preocupação, quando há um reconhecimento, de fato, da minha real condição. Reconhecimento da real condição. Quando eu avalio, sondo, como o salmista diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. É isso? O salmista, ele pede o quê? Para Deus sondá-lo. Ele não confia na sua intelectualidade, nem tampouco em suas emoções. Ele confia na sondagem que vem do Senhor. Até porque se a gente for sondar, não é verdade? O cara está lá há 6 meses sem praticar uma atividade física. Aí os amigos chamam para jogar uma bola. Tá tudo bem, né? Estou sentindo dor em lugar nenhum. Aí ele vai. Aí volta sentindo dor em tudo quanto é lugar do corpo, né? Porque é uma sondagem tendenciosa. Vocês concordam comigo? É uma avaliação inclinada e motivada por um interesse. E às vezes o nosso risco, ou o grande risco, é confiarmos na sondagem que fazemos acerca de nós mesmos. Já pararam para pensar dessa forma? Eu oro a Deus, Senhor, me dê uma direção no ministério. Aí eu paro e avalio, antes dele me mostrar, não, mas espera aí, eu estou fazendo, estou dedicando. Tá bom, né? Poderia estar melhor, mas tá tão corrido. Tá isso, tá aquilo outro, e a gente vai fazendo uma avaliação, uma sondagem carregada de inclinações e tendenciosidades e interesses que carregamos conosco. O próprio Deus é aquele que avalia o quadro naquele momento, levanta pessoas, levanta Esdras, levanta Neemias, levanta os homens e mulheres de Deus no meio daquele tempo para reestruturar a realidade onde eles estavam inseridos, para mudar a consciência do que era culto, do que era adoração e de como essa adoração precisava ser revelada e expressa no meio onde eles estavam inseridos. Porque a sondagem que Deus faz, ela é justa, é equilibrada, vai no mais íntimo da questão. Por isso, amados, precisamos entender que a nossa adoração, ela não deve atender às nossas expectativas, nem tampouco às expectativas da religião. Mas ela precisa atender às expectativas de Deus. Como vai o meu altar? Como vai a minha adoração? Como vai a minha dedicação? Deus está olhando e está se agradando? Às vezes a gente fica preocupado de perguntar isso para Deus, né? Não é verdade? Porque vai que ele vai apertar demais, vai que ele vai mexer com as coisas, vai que ele vai dar uma balada nas estruturas, mas, amados,
Como é importante isso às vezes, não é verdade? Não é verdade? Portanto, quando eu olho, eu percebo que Deus estava reestruturando a adoração, Deus estava mexendo com essa consciência do povo, estava reestruturando não um templo, mas estava reestruturando um altar. Um altar. Altar, quando a gente olha para o Antigo Testamento, era lugar de quê? Lugar de oferta, lugar de dedicação. Templo é lugar de reunião. Concorda comigo? Altar é dedicação. Eu venho à igreja, o templo, e me reúno com a igreja para adorar e para me dedicar. Amém? Para me dedicar. Portanto, eu não faço aquilo que atende às minhas expectativas, eu faço aquilo que atende às expectativas de Deus. Amém. Quando eu olho para esse texto, além dessa preocupação, além desse cuidado, desse zelo de restaurar o altar, há também uma preocupação de Deus, pois ele sabia que para o altar e para o templo ser restaurado, ele precisava levantar recursos em meio ao povo. Há uma preocupação de Deus de levantar pessoas para abençoar esse tempo de reestruturação e de, vamos dizer assim, restabelecimento do templo do culto a Deus. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que o decreto de Ciro envolvia gente que não era do povo de Israel. Gente que era desafiada a abençoar o povo, dando ouro, dando prata, dando utensílios, dando tudo que podia para abençoar a nação. Algumas lições muito importantes. Por exemplo, se Deus quiser te abençoar, Ele vai usar quem? Só os crentes? Não. Até os ímpios, se Ele quiser. Você concorda comigo? Amém. E é isso que Ele faz. Não é com isso uma legitimidade dada para que a gente pense como o ímpio pensa, não. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai fazer isso por meio de quem Ele quiser. Agora, uma coisa muito interessante é que a adoração ela é reestabelecida quando o altar de dedicação a Deus é, de fato, restabelecido, e isso é feito através do quê? Da cooperação e da ajuda de todos. Se altar é lugar de dedicação, quem se dedica no altar é quem? É Deus. Ou os homens. Somos nós que nos dedicamos no altar. No Antigo Testamento, a oferta que era apresentada no altar eram os animais. Eram, por vezes, as ofertas de cereal. Mas hoje a oferta que o Senhor de fato espera é o quê? É a nossa vida diante do altar dele. Concorda comigo? E o altar é onde a gente precisa estar todos os dias, dedicando comprometidamente a nossa vida, o nosso ministério, o nosso louvor e adoração ao Senhor. No altar, no meio do povo que está envolvido nesse projeto, nesse propósito, nessa missão, nessa tarefa. Dá para me dedicar sem estar no meio da igreja? Difícil, né? Difícil. Não dá. Por isso é tão importante a dedicação e cooperação de todos. Amados, a nossa nação, em nome de Jesus, viverá dias diferentes. Amém? O mundo há de conhecer e de ser plenamente cheio da glória do Senhor. Amém?
Mas para isso, a adoração precisa ser restabelecida. A dedicação precisa ser uma verdade. E isso a gente precisa fazer junto. Através do comprometimento e dedicação de cada um. Através da doação e voluntariedade de cada um dos filhos de Deus. E aí, quando nos faltar forças, o Senhor vai levantar forças de onde Ele quiser para restaurar e reestruturar a nossa vida. Mas o que não pode faltar é dedicação. Amém? Daqui a pouco a gente está vivendo mais um novo ciclo, mais um novo ano, né? Estamos já em novembro. Com um novo ciclo, com um novo ano, novos projetos, novos desafios, novas ideias. Esse ano eu vou me dedicar mais, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou me comprometer mais com a minha vida profissional. Tudo isso é muito válido e muito importante. Mas nenhuma dedicação verdadeira e nenhuma realidade nova é vivenciada por aquele que procrastina e adia escolhas. A dedicação e comprometimento que você espera amanhã, ela é startada, é iniciada não amanhã, mas hoje. Você espera coisas novas de Deus, se coloque de forma nova diante dele hoje. Não amanhã, até porque amanhã é Deus. Você sabe o que reserva o amanhã? Eu não sei. O amanhã pertence a Ele. Hoje é o tempo, como já dizia a canção antiga, de louvar a Deus. Hoje é o tempo. Que nós possamos aprender com a nação de Israel que alguns ciclos não são, de fato, uma realidade reservada pelo Senhor. Deus não esperava. E nem tampouco desejava isso para o povo. Mas Ele restaurava naquele tempo uma nação através da restauração da adoração. Se nós desejamos isso, nós temos um papel, uma preocupação que precisamos carregar conosco. De que essa realidade só será vivenciada através da nossa dedicação, da nossa adoração ao único Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Amado, coloque sua vida diante do Senhor nessa manhã. O que o Senhor espera de você? De que maneira Ele tem o desafiado? Sabe, se a gente espera mais de Deus, é uma espera legítima, porque Deus tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele deseja se revelar ainda mais a nós. Mas se torna uma expectativa irreal, quando não entendemos o quanto nós precisamos nos dedicar mais a Ele. Se esse é o seu desejo, peça ao Senhor que venha sondar, venha examinar, venha avaliar, ver o que Ele precisa fazer e como Ele deve realizar a sua obra sobre sua vida. Em que áreas, de que formas Ele deseja se revelar ainda mais a você. A nação é reestabelecida através do restabelecimento da adoração e da dedicação ao Senhor. O povo havia trilhado passos distantes para longe de Deus, mas Deus chamava o povo novamente para perto. Ele quer nos chamar novamente para o altar, para a dedicação, para o comprometimento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã e rogamos ao Pai, em nome de Jesus, venha revelar-se a nós. Venha nos instruir, ó Deus, de que maneira, de que forma nós podemos e devemos ainda mais nos dedicar a Ti, ó Deus.
olhamos para os dias em que vivemos, olhamos para a realidade da nossa nação e do mundo e vemos dias difíceis, ó Pai. Uma realidade tão dolorosa vivenciada por nossos irmãos ao redor do mundo. Quando a perseguição os aflige, quando a dor sobrevém sobre muitos deles, ó Pai. E às vezes, ó Deus, temos como igreja, por vezes, sido indiferentes a essa realidade. E talvez seja o tempo, talvez não, Pai, mas de fato é o tempo de que o Seu Espírito venha nos incomodar e nos chamar para perto, para uma maior dedicação, para um maior comprometimento, para um maior zelo e amor pela Tua obra e pelo ministério que o Senhor confiou a nós como Teus filhos. Ó Deus, há tanto a ser feito, existem tantos desafios. Ó Deus, aquele povo é reestruturado, reestabelecido. Há um desejo, uma iniciativa da parte do Senhor de fazer as coisas de fato acontecerem de maneira nova. Há um desejo em seu coração. Portanto, ó Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor para que o Senhor venha cada dia mais, ó Pai, avaliar como anda o nosso altar, como anda a nossa dedicação, como anda a nossa vida, como anda o nosso comprometimento. Se há algo a ser dedicado ainda mais a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, ache em nós essa disposição, encontre em nossos corações, esse desejo de sermos mais e mais usados pelo Senhor. Continue a falar conosco, continue a guiar os nossos passos, a dirigir as nossas vidas. É aquilo que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.